Olá, gente. Bem-vindo à nossa aula número 4. E nessa aula eu quero falar com você que nós fomos criados para sermos íntimos de Deus. Eu e você fomos criados com o propósito de sermos amados, experimentarmos o amor de Deus e de respondermos a Deus. Agora, eu quero que você entenda o seguinte: toda vez que nós respondemos a Deus, nós estamos nos achegando para mais perto dele. Porque veja, Deus não quer com que você ouça a voz dele à distância. Tanto que você lembra que no Jardim do Éden, Deus vinha ter comunhão com o homem. Deus vinha ter comunhão com o homem. Ele se achegava. Ou seja, o desejo de Deus era ser íntimo de Adão. A Bíblia diz que Deus quer contar os seus segredos. E nós temos uma aula reservada só para falar sobre o tema de temor. Mas para quem ele conta os seus segredos? Para aqueles que o temem. Nós vamos explicar o que é temor biblicamente, essa resposta que nós devemos dar para Deus. A resposta são 3 palavras básicas para adoração, Velho e Novo Testamento: submissão, temor e serviço. E nós vamos ter uma aula, uma lição para cada uma delas. Mas hoje em específico nós estamos vendo que essa nossa resposta para Deus nos atrai para mais perto dele. Não é interessante, então, quando o Salmo diz isso, Salmo 25 vai dizer que Deus dá a conhecer os seus segredos àqueles que o temem. Ou seja, o desejo de Deus é com que você conheça o coração dele. Davi era um homem, Atos capítulo 13 vai dizer que Davi era um homem que tinha o coração de Deus. Como é que Davi tinha um coração? Aliás, isso é fantástico, em você saber que Davi começou a perceber o coração de Deus, começou a responder ao coração de Deus, e ao ponto dele formar um tabernáculo com base no propósito original que Deus queria, ter comunhão com o homem. Ele leva a tal ponto onde nós podemos tirar essa doutrina no Novo Testamento de que Deus quer ter comunhão com você. Ele bota um tabernáculo, e o tabernáculo de Davi tem as suas tendas, a parte externa das suas tendas ela é recolhida para que as pessoas tenham acesso à arca, o símbolo da presença de Deus. O que Davi está falando? Venham, se acheguem. Que é justamente o que diz Tiago capítulo 4, verso 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Você entende? Nós já vimos isso, que é Deus quem toma o primeiro passo. Deus toma o primeiro passo de lançar uma palavra até você, para que você abra o seu coração, e quanto mais você abre o seu coração, mais você está se chegando para perto dele, e quanto mais você se chega para perto dele, você vai ver que o relacionamento vai estreitando, vai se tornando mais íntimo. E o apóstolo Tiago está dizendo isso: o que Deus quer é tornar esse relacionamento mais íntimo, é contar para você os segredos, é contar para você aquilo que você precisa fazer. Cada direção de Deus é um segredo para o teu coração. Cada direção de Deus é Deus falando algo que você precisa saber naquele momento. Mas para isso eu preciso entender que um adorador é aquele que mantém comunhão com Deus. E quando eu mantenho comunhão com Deus, eu sei o meu propósito. Eu sei que eu posso experimentar o amor de Deus. Quando eu experimento esse amor de Deus, eu sou tão cheio que eu respondo a Deus. E quanto mais eu respondo a Deus, aleluia, mais íntimo eu fico dele. Então a intimidade não vem por apenas conhecer quem ele é. A intimidade vem por se envolver com ele. Veja bem, você pode talvez conhecer o pastor Rafa. Olha, eu conheço o pastor Rafa, mas que tipo de conhecimento você tem? É um conhecimento porque você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, e se alguém perguntar: você conhece o pastor Rafa? Ah, não conheço o pastor Rafa, assisto os vídeos dele. Mas uma outra pessoa vai falar: eu não conheço o pastor Rafa. Aliás, fui na casa dele ontem. Aliás, estive com ele hoje. Aliás, almocei com ele no outro dia. Que tipo de relacionamento a gente está tendo com Deus? Sabe quando o profeta é levado a um rio, e esse rio ele é levado
a águas, e a água nos artelhos, e a água nos joelhos, e a água nos lombos, e a água que só dá para passar a nado. A água é símbolo da verdade, é símbolo da palavra. Ei, nós estamos nos relacionando com Deus através da sua palavra, nós estamos deixando essa palavra falar no nosso coração. Pastor Hélio fala algo muito interessante, ele fala que a Bíblia é Deus falando comigo. Será que nós estamos valorizando a Bíblia ao ponto de nós ouvirmos a voz de Deus sendo falada através dessas letras? Ei, você sabe que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O fundamento da nossa vida, a palavra de Deus, a verdade. E nós vimos que a verdade pode ser, ali em João capítulo 4, a gente pode interpretar como sendo uma adoração verdadeira e não falsa, mas também nós precisamos considerar que a adoração que Deus prescreve para o seu povo é uma adoração com base na verdade, com base naquilo o que ele fala pra gente. Eu e você fomos criados para sermos íntimos de Deus, né? A presença de Deus é algo irresistível, gente. É algo que nos atrai, é algo que nos puxa para perto. Sabe, Deus quer ter intimidade com você. Olha só essa frase: a adoração é a consequência daquele que está consciente da bondade e da fidelidade de Deus, através da leitura da palavra, da oração e da intimidade com o Espírito Santo. Aqui eu apresento para vocês 3 formas que nós podemos nos tornar cada vez mais íntimos de Deus. Ei, leia a palavra, conheça aquilo que Deus está dizendo. Número 2, converse com Ele. Fale com Ele e deixe Ele falar com você. Número 3, perceba as direções do Espírito Santo. Não é maravilhoso a gente saber que nessa nossa comunhão, e esse é o título dessa lição, nós fomos criados para a comunhão. Nessa aula, a gente está falando que nós fomos criados para intimidade. Se a gente está falando de comunhão, a gente está falando de intimidade. A comunhão nos leva à intimidade. Se você for olhar para o tabernáculo de Moisés, e muitas pessoas classificam o Santíssimo Lugar como adoração. E eu quero explicar para você, nesse nosso estilo de vida, adoração é todo o tabernáculo. Era um tabernáculo de adoração. E aí quando a gente entra no primeira parte, no átrio, a gente vai aprender, né, na próxima lição a gente vai falar sobre gratidão. O primeiro lugar onde a gente consegue experimentar a presença de Deus é na gratidão. E depois a gratidão nos leva para um caminho mais profundo que é o louvor. E o louvor nos leva não à adoração, porque louvor é adoração. Adoração, o que é adoração? Adoração é resposta. Lembra que a gente já viu isso? Adoração é resposta. Então louvor é uma das maneiras com que nós respondemos a Deus. A gratidão é uma das maneiras com que nós respondemos a Deus. Então a gratidão nos leva para um nível mais fundo, que é de louvor. O louvor nos leva a um terceiro nível, que é o nível de intimidade. O Santíssimo é um lugar de intimidade. Ei, o átrio é um lugar de adoração. O Santo dos Santos é um lugar de adoração. O Santíssimo é um lugar de adoração. Que tipo de adoração é essa do Santíssimo? Intimidade. Eu e você fomos chamados para vivermos uma vida de intimidade. Isaías capítulo 66 vai dizer que Deus está próximo. A gente pode ir lá? Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66 vai dizer que Ele está perto de nós. Isaías 66 diz aí: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Céu e terra juntos. Olha só, não há separação disso. Hoje nós somos novas criaturas. Então preste atenção. Eu e você, que somos novas criaturas, não saímos da presença e entramos na presença. Saímos da presença
e entramos na presença. O que talvez nós percamos é a consciência da presença. Mas eu e você, agora, nesse momento, porque somos filhos, novas criaturas, santos, justos, chamados por Deus, nós estamos na presença de Deus. Céu e terra novamente juntos. Eu e você, então, fomos chamados para viver nessa intimidade. Deus nunca está contente em deixar você no nível de relacionamento que você tem com Ele. Ele quer mais. Ele quer você ainda mais perto. Então a gente lembra que Ele inicia e nós respondemos. Veja, Deus está buscando adoradores. João capítulo 4, verso 23. Deus busca o seu rebanho, em Ezequiel 34, 12. Deus busca intercessores, em Ezequiel 22, 30. Deus busca os seus fiéis, Salmo 101, 6. Ou seja, a nossa adoração deveria ser então uma expressão natural da percepção contínua da presença de Deus em nós e através de nós. Pegou isso? A nossa adoração, então, deveria ser uma expressão natural. Algo que você faz todo dia. Isso é estilo de vida. Lembra que nós falamos estilo de vida é um hábito? Então deve ser uma expressão natural, um estilo de vida, de percepção da presença de Deus em nós e através de nós. Então eu e você fomos chamados para sermos íntimos de Deus. Então a gente se vê na nossa próxima aula. Deus te abençoe, no nome de Jesus.